Todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, casa de todos, né? Casa de Jesus, casa do nosso coração. Então vamos começar, com a nossa leitura do nosso livrinho aqui, Sinal Verde, através de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. E é uma lição bem importante hoje. Em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz, em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará a vida melhor. O essencial do seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. É uma lição muito importante, né? Então agora nós vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a face de Jesus, para que nós nos sintamos bem guarnecidos de paz em nossos corações. Mestre amado, espiritualidade amiga desta casa, Jesus, teu nome nós pedimos, que tenhamos a bênção da tarde, na tarefa dessa tarde, na palestra, pelo nosso irmão João Marcelo, que possamos, Senhor, com mais os ensinamentos do teu amor, Jesus, possamos abrir mais a nossa consciência, abrir mais o nosso coração, para que entendamos, Senhor, quanto precisamos de melhorar a nossa estrada, a nossa caminhada. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos aqui presentes, Jesus, por todos os corações, por todo aquele que tem mais necessidade, Jesus, aqui e fora daqui, onde a dor se encontrar, Senhor. Temos a certeza que teu coração mandará um anjo a poder ajudar aquele que necessita. Que tua paz envolva, Senhor, a nossa casa, o nosso trabalho, envolvendo, Jesus, também o que vai ser feito amanhã, o encontro de amanhã, que é um encontro muito importante, o nosso encontro da família. Que sejamos felizes, Senhor, ao encontrarmos sempre, porque somos uma família só, Jesus, como o Senhor disse. O Pai é único e o Senhor é o nosso irmão maior. Que a sua paz possa estar conosco, que a tarde seja muito proveitosa, que as lições penetrem no nosso coração, a fim de nos melhorarmos. Que saiamos daqui, Senhor, melhor do que entramos. E que as águas, os nomezinhos aqui presentes, tudo seja, Senhor, nas mãos desses sábios espirituais que vêm na sua tarefa a fluidificar as águas e receber os nomes para a ajuda necessária. Nós agradecemos, Jesus, e com a tua permissão, Senhor, vamos começar a nossa reunião. Que assim seja, em nome de Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Então agora com a palavra, nosso irmão João Marcelo trará para nós doutrina das penas eternas. Boa tarde. Para desespero de vocês, são 3 horas. Vocês vão ter que aguentar esse tempo todo. E essas são suas penas eternas. Bom. Não, eu acho que são de vocês. Que eu já aprendi a me
me aguentar. Agora vocês... Gente, primeiramente, a gente precisa entender o que são essas penas eternas, né? Aí o que eu fiz? Eu busquei o conceito delas em outras religiões para a gente poder fazer uma análise, um paralelo, para a gente entender o porquê disso ter sido colocado no livro, nessa obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Primeiro, nas religiões cristãs, especificamente a Igreja Católica, que foi a origem, né, de tudo o que a gente conhece hoje como o cristianismo, né, onde teve origem e o que se tornou. A doutrina do inferno eterno é um dogma onde almas pecadoras são condenadas a sofrer eternamente. No islamismo diz: o conceito de inferno eterno também está presente com a crença de que os maus serão punidos para sempre. Aí a gente tem o Espiritismo, que a doutrina espírita, embora reconheça a existência de sofrimento após a morte, questiona a eternidade das penas, argumentando que o mal é temporário e que a justiça divina é compatível com a ideia de progresso espiritual e evolução. E outras religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, possuem sistema de reencarnação e karma, onde as ações de uma vida afetam as experiências das vidas futuras, mas não necessariamente implicam em punição eterna. Olha que interessante. A gente imagina sempre, quando a gente fala de alguma coisa eterna, que vai durar para sempre. E realmente, gente, não está errado. Mas por que da existência de penas eternas? Então vamos lá. Vou citar para vocês o que está escrito na entrada do inferno, na obra de Dante Alighieri, que foi escrita no século XIV. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Esta frase serve como um aviso aos que adentram o mundo infernal, indicando a ausência de esperança naqueles que ali chegam. Então, vamos parar para pensar uma coisa. Vamos supor, é óbvio que tudo que eu disser daqui para frente, vocês não vão se identificar. Ninguém aqui vai se identificar com o que eu vou dizer. Porque sabemos que todos nós aqui não temos problema nenhum. Vamos supor que enquanto ser existente deste planeta, convivendo uns com os outros, nós nunca cometemos um erro. Nunca fomos penalizados por algo que tenhamos cometido. Portanto, nós não sofremos pena nenhuma. Todos nós que habitamos esse planeta nunca fomos condenados a nada. A gente está aqui só porque não tem o que fazer, né? A gente está aqui à toa. Aí eu pergunto, será que algum de vocês alguma vez
já foi colocado de castigo pela mãe, pelo pai, pela avó? Alguém aqui? Quem nunca foi castigado por pai, mãe, avó, tio? Levanta a mão. Você não vale, porque você não não entra nesse esquema. Tu nunca ficou de castigo, Sogra não vai. Sogra não tem direito a se pronunciar. Mas na época que eu fazia, nunca fui castigada, mas eu não conhecia você. Olha só que beleza. Boa resposta. Gostei da resposta. Ninguém nunca foi colocado de castigo aqui. Ninguém nunca foi levado. Nunca fez uma travessura. O pessoal aí de cima aí da primeira classe aí. Olha só, a outra fica assim, um monte. Então, olha só. Se vocês já foram travessos, já fizeram traquinagens. Não, eu estou colocando vocês porque eu não estou nessa história. Lembra que eu nunca errei, eu nunca fiz nada. E eu só perguntei se alguém aqui errou. Ninguém levantou a mão, então nós não erramos. Nunca fomos colocados de castigo. Se nós tivéssemos sido colocados de castigo pela mãe, pelo pai, isso seria uma penalidade, logo uma pena. Vocês já pararam para pensar se pai e mãe colocassem a gente de castigo pela eternidade? A gente já está de castigo virado para a parede até hoje, né? Por uma coisa pequena que tenhamos feito. Aquela história do subiu na prateleira para roubar um biscoito, pulou a janela para brincar na rua. Inclusive, hoje ninguém pula a janela de casa para brincar na rua, porque se fizer isso, né, fica preso na janela, porque tem grade para o cidadão não fugir da sua prisão, né? Ou mora no prédio, se abrir a janela do prédio para sair, vai ver Jesus. Então, se nós já fizemos isso, eu pergunto, alguém aqui já botou alguém de castigo, ou já penalizou alguém? Levanta a mão. Olha só, eu só estou vendo. Tu tem que levantar a mão mesmo. Pode levantar a mão aí, só. Levanta essa mão aí. Foi necessário? Para ensinar. Que interessante. Então quer dizer que se você vai penalizar alguém, se essa pessoa está sendo penalizada, a pena que você está aplicando é para ensinar. Que interessante. Então quem você botou de castigo aplicou a pena, está sendo ensinado até hoje, porque aí a pena é eterna, ela vai ficar, você vai ensinar pro resto da vida, né? Aprenderam? Você está certa disso? Então tá. Então, já que você disse, então muita gente aqui aplicou penas. Quando eu perguntei se tinham sido castigados, ninguém levantou a mão. Mas na hora de castigar, teve um monte de braço aí que levantou. Por que será? E se nós, que somos maravilhosamente perfeitos, né? Não cometemos erros, fomos juízes,
aplicado a esses que, segundo vocês precisaram corrigir, se fosse eterno, imagina quem foi corrigido. Ia estar sofrendo essa penalidade até hoje. E continuariam sofrendo isso. Então vamos lá. O que está escrito no céu e no inferno, no item 2? Origem da doutrina das penas eternas. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectualmente e moralmente. Será que isso mudou? Vamos ver. Na impossibilidade de apreenderem nas suas nuances, tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou mesmo nada, com a ideia de penas morais. O que ele quer dizer com isso, gente? Lembra das crianças? A humanidade era assim e precisava ser corrigido. Quando a gente briga com uma criança, diz que aquilo que ela fez é errado, a repreende e coloca de castigo, a reação de quem está sendo castigado não é das melhores. Mas é necessário para corrigir. A forma como é feita vai depender da época. Vamos comprovar esta minha teoria? Vamos lá. Vamos pegar os coleguinhas de infância de Dom Pedro. Sônia, quando você era pequenininha, isso aqui era tudo mato, você disse que não foi castigado, né? Mas você fez travessura, estava despreocupada, andando pela cidade, achando que só tinha vitória, sentou no meio da rua, veio um carro, o que aconteceu? Você era muito pequenininha. Não, mas alguém brigou contigo. Menina, não fica aí, não foi? Não lembro, você não lembra. Tá vendo? A gente esquece dessas coisas. Aí o tempo foi passando, você cresceu. Quando você disse que eu apliquei corretivos, os corretivos que você aplicou nos seus foi botar de castigo, conversar, explicar. Muito bem, a coisa evoluiu, não é? Agora vamos para o lado negro da força. Sejam sinceros na resposta, hein? Quem já tomou umas palmadas aí quando era criança, levanta a mão. Olha só. Com vara de marmelo, levanta a mão. Ó, quer ver como é que as mãos vão diminuindo? Chinelo. Olha só, subiu. O ibope subiu novamente com o chinelo. Cinto. Ó. E agora vamos inverter a questão. Quem de vocês que apanhou com vara de marmelo, com cinto, com chinelo e tal, já bateu com chinelo, cinto nos filhos? Levanta a mão. Cinto não, mas com aí. E aí em cima, no primeiro andar, chinelo não. E mãozão, mão.
Aí eu pergunto, mão de mãe dói? Depende da profissão. Se a mãe, o raiz, daquela que batia bolo na mão, que mexia a panela, o que é melhor, apanhar com o chinelo ou com a mão dela? Por quê? Se a mãe fosse merendeira de escola, você nem fazia nada, ficava quietinho, porque só o bração, né, de mexer a carne. Imagina a mãozada da menino, desce daí, se eu for aí, não é? E hoje? Será que é necessário isso? Será que seria necessário ainda hoje esse corretivo? Não pode mais, né? Não pode. Mas que dá vontade de dar. Fala a verdade. Eu duvido que vocês não façam isso. A criatura está te atentando, já fala comigo, menino, não faz isso. Aí agora vamos para a New Generation. Chicão, Dudu quando te atenta, você que é a tranquilidade em pessoa, tu sai do sério? Sim. Não dá vontade de pescocinho brincando? Não dá? Mas não faz. Então, se nós que somos esse poço de candura, que já vivenciamos essas coisas, a gente não faz, por que Kardec colocou essa situação das penas eternas? E ele fala justamente da impossibilidade da existência delas. Vamos entender, quando isso foi colocado para os daquela época, quem disse isso? Quem falou que não, porque não pode, porque Deus vai ser vingativo, punitivo? Por que falavam isso? Vocês acham que, olha, lembra que todo mundo aqui não é uma página em branco, a gente estava lá. Quem gritou Barrabás, a gente estava lá. E bem antes disso. Então pensa Moisés, aquele bando de gente delicada, gentil, aquele povo, né? Um contra várias tribos. Como é que controla um negócio desse? Um querendo brigar com o outro, um querendo tomar o que é do outro. Porque moral, a gente sabe que não era forte do pessoal naquela época. Naquela época o pessoal era raiz, era bravo, era bruto. Como é que vai falar para ele, olha, Deus é bonzinho, você tem que seguir isso? Não ia dar certo. Ele tinha que dizer que caso você desobedecesse, seria punido. Deus ia punir. Deus é vingativo. E a imagem que se tinha de Deus, na época de Moisés, era que era um ser que punia, que não podia ser desagradado. Então, o que a gente fazia? Oferenda. Ah, não, a gente precisa agradar a Deus para aplacar a sua ira. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer, ser demonstrado? Em várias culturas. Mitologia nórdica, Odin, o pai de todos, Thor, Deus do trovão. Todas essas mitologias
mitologias, elas têm uma origem. Nas tribos que hoje ainda existem pelo mundo, isolados, os beduínos, até no Brasil, os indígenas, existem tribos que eles têm as regras. Não pode mexer com isso porque vamos ser punidos. Nós vamos ter problema com a colheita, vamos ter problema porque Deus não está feliz. E aí tem um trecho, baseado nisso, tem um trecho que diz o seguinte: um Deus de mansuetude e gordura não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Vamos voltar para a nossa pequenez e cotidiana vida. Maria Luísa, como é que era a relação entre o pai e os filhos, os adultos e as crianças? Havia diálogo naquela época? Meu pai só olhava para a gente. Só olhava. Não precisava nem falar. Tu já passava assim, não é? E próximos. Imagina a relação com um ser que você nem viu. Que dizem que se você não obedecer, ele vai castigar. Não era difícil? Era a forma de controlar aquele povo. E aí o tempo passou. Moisés fez tudo aquilo que você já sabe, abre o mar, foge do Egito, o tempo passa, as tribos se separam, e aí vem Jesus. E aí quando Jesus chega, ele já fala: seu reino não é deste mundo, acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam olho por olho e dente por dente. Na época de Moisés, se você fizesse, você pagava. Já Jesus falava que você tinha que amar, porque ele citava um pai amoroso. E quando a gente pensa, voltando ao pai, quando a gente pensa em pai, a gente não pensa que, legal, eu tenho um pai que não é bom. Ué, estranho. Todo mundo gosta do pai. Todo mundo se espelha no pai. Todo mundo quer ser como o pai. Aí cresce com a referência de um pai. Meu pai é legal. Meu pai é isso. Meu pai é... Por que Deus é diferente? Por que se meu pai é bom para mim, por que Deus vai ser punitivo? Por que Deus vai ser... E aí Jesus diz: meu Pai que está no céu é de bondade. Diferente do que Moisés falava: se vocês desobedecerem, o Pai castiga. E aí, quando a gente começa a pensar nessa fala de Jesus, a gente começa a refletir sobre as penalidades. Peraí, se meu pai me botou de castigo, daqui a pouco ele apareceu lá e falou: olha, você aprendeu? Pode sair daí, mas não volte a repetir isso. E aí a criança entende, levanta e
vai embora e fala, realmente. Mas ela vai fazer de novo. Porque é criança. E a humanidade nada mais é do que um bando de filhos de Deus, que somos pequeninos, imperfeitos. E a gente tem uma dosezinha de esquecimento, né? A gente faz um negócio, ai meu Deus, nunca mais vou fazer isso. 5 minutos depois estou fazendo. Porque a gente erra. Se a gente errasse uma vez e ficasse o resto da vida pagando pelo erro cometido, de que ia adiantar? A gente não ia aprender. Mas se a gente erra, reconhece, tenta acertar, erra de novo, e assim vai. Assim caminha a humanidade. E nós somos assim. E estamos assim há alguns milhares de anos. E vamos continuar errando, mas sabendo que seremos responsáveis pelos erros, mas que o Pai nos ama. Jesus disse isso. E aí, o tempo continua. A gente vai caminhando e aquela ideia das penas eternas vai se dissipando. Porque aí a gente começa a analisar como pode um ser que é soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, como é que um ser desse se diz justo e bom? Porque Jesus disse, eu não sou bom, bom é o Pai. Como é que a gente pode conceber uma situação dessa e ao mesmo tempo achar que seremos punidos eternamente? É incompatível isso. Se ele é soberanamente justo e bom, ele não pode penalizar para o resto da eternidade. Nós que somos seres ignorantes, estamos a caminho, estamos falhando, acertando, falhando, acertando. E que intelectualmente caminhamos. Porém, moralmente, nem tanto. A gente está meio torto ainda. Ainda não acertou isso. Quer um exemplo simples do cotidiano? Nós temos, no mundo inteiro, só uma nação que é capaz de viver em qualquer lugar do mundo e se dar bem. Sabe quem é este povo que se dá bem em qualquer lugar do mundo? Vocês têm uma chance. O cara que tem que ser estudado pela NASA. É o brasileiro. Sabe por quê? No mundo inteiro, eles falam assim, inventam uma coisa, isso tem que ser feito desse jeito. Só que eles não estão prevendo que existe um cidadão que vai sair do Brasil, lá do interior, onde não existe tecnologia nenhuma, e esse cara vai se deparar com aquela situação. E o cara que tem doutorado em Harvard não consegue resolver o negócio. E aí vem um cara que nunca esteve numa universidade e em 5 minutos resolve aquilo. Vou dar um exemplo. Existe uma fábrica com maquinário caríssimo. E aí esta fábrica, ela tem um produto que vem do início ao fim. Vem um pedaço, vem outro,
tal, até chegar na parte da embalagem. No final dela, ela chega prontinha e existe uma balança com um detector que analisa o peso daquilo. Se houver qualquer irregularidade naquele peso, ele para todo o maquinário para se descobrir o porquê. E isso demanda tempo. E aí, durante muito tempo, vem, deu problema, para, religa a máquina. Ai, meu Deus do céu, e perde esse tempo. Aí botaram um brasileiro ali. O cara foi trabalhar na linha de produção exatamente neste ponto. Nunca mais deu problema. Aí o engenheiro ficou curioso. Pô, mas por que a máquina não para mais? Foi lá ver o que era. A empresa, ela envasava pasta de dente, que até hoje eu não entendo por que você troça ele num tubo e tem que botar dentro de uma caixa. Não faz o menor sentido. Você joga a caixa fora e fica só com o tubo. Ok. Mas, regra é regra. Quando chegava ali, se esta caixa tivesse vazia, a máquina parava. E aí você tinha que religar todo o maquinário. O que o cara fez? Botou um ventilador. Quando chegava vazia, o ventilador soprava, era leve, tirava do negócio, não passava na balança, a máquina não parava. O brasileiro não tem que ser estudado? É gambiarra. É um esquema. Ninguém pensou nisso. Pô, se tiver leve, vai parar toda uma produção para poder retirar aquilo, descartar. Olha o tempo que se leva. O cara pegou um ventilador, botou ali em frente e resolveu o problema. Se fosse na Alemanha alguém faria isso? Só no Brasil. É o jeitinho brasileiro. Assim como é para as coisas boas, são para as coisas ruins também. O brasileiro é o cara que dá golpe e vende a ponte Rio-Niterói para turista. E é assim. Mas nós somos imperfeitos. E aí o Pai, que é soberanamente justo e bom, ele vai punir eternamente o cidadão? E aí, quando a gente pensa hoje em penas eternas, a gente pensa que o outro vai nos punir. Mas existe uma outra pena eterna que a gente não pensa, que não tem nada a ver com Deus, que tem a ver com a gente. Quantos de nós... Não quero que vocês mintam de novo, hein? Quero verdade. Quantos de nós já nos torturamos a vida inteira por um erro cometido e que não aceita de jeito nenhum e se tortura eternamente por aquilo? Levanta a mão. Olha só. Eu fico feliz que eu não estou sozinho nessa. Porque eu sou assim. Às vezes é uma besteira. A gente faz umas coisas idiotas. Não de propósito, mas a gente se penaliza por isso. Como eu não gosto de contar as vitórias e adoro contar as derrotas, eu vou contar uma boa. E tem testemunha. Sônia estava lá, ela viu. Saímos do mercado, fomos para o mercado. Livre, leve, senhora já está rindo que ela sabe o que é. Só que eu não sei, sinceramente, a galera da engenharia, quando constrói o supermercado, eles esquecem de uma coisa. Eles adoram botar produto, mas eles esquecem da largura do carrinho e do corredor. O que acontece no corredor estreito com o mercado cheio? Vai dar ruim. Passa um de cada vez.
Vocês acham muito difícil você derrubar alguma coisa? Quem aqui já derrubou alguma coisa em mercado, empurrando um carrinho? Levanta a mão. Eu não fui nem empurrando o carrinho, fui passando. Foi passando, né? Então, corredor cheio, indo para o caixa. Aí tinha uma fila no caixa, eu vim com o carrinho. Pô, feliz da vida. Sobrevivi ao mercado e estava indo para a fila para pagar. Não é difícil, né? Só que o corredor, os caixas estão aqui, esse corredor estava lotado, eu vim com o carrinho e fiz isso. Para ficar na fila, atrás de uma pessoa, e na esquina tinha uma gôndola dessa altura, cheia de água mineral. Já viu a desgraça, né? Quando eu virei o carrinho, mas parecia até... O quê? Mas voou garrafa para tudo que era lado. Elas pulavam, teve uma que falou assim, eu não vou ficar sozinha, pulou para dentro do carrinho. Queria ir embora comigo. Naquele momento, eu falei assim, eu não acredito que eu fiz isso. E aí eu fiquei indignado comigo que eu derrubei o negócio. E aí pulou garrafa para tudo que é lado. Eu falei, pronto. Aí depois eu pensando assim, e aí a gente analisa a coisa. É óbvio que isso aconteceu. Corredor estreito, lugar pequeno, cheio de gente, eles enfiam um monte de negócio no caminho que não estava na prateleira, estava fora da prateleira, ao longe do corredor. Mas até hoje eu não aceitei isso. Assim como outras coisas que já aconteceram. E aí isso ficou marcado. Aí o que acontece quando as coisas marcam a gente se sente mal por ter feito aquilo e se penaliza. A gente começa a lembrar dessas coisas toda vez que passa perto de algo semelhante. Aí já toma cuidado, já fica alerta. Quer dizer que não vai acontecer novamente? Pode ser que não seja para a água. Pode ser aquelas pilhas bonitas, igual um filme, aquelas pilhas bonitas de lata, assim, tudo sem querer esbarra. O cara levou 3 horas para empilhar aquele negócio, tu derruba em 5 minutos. E ainda bem que hoje as coisas não são de vidro, né? É tudo de plástico. Tu já imaginou se fosse tudo de vidro? Eu tenho certeza que vocês já ouviram uma frase chamada assim, ai, fulano parece um elefante numa loja de cristais. Eu não quero nem pensar no negócio desse, porque tudo que é delicado de quebra, eu passo aqui no negócio lá, para evitar o problema. Porque se você tem cuidado e está atento, a possibilidade é pequena, mas 1 segundo de distração, você cria um caos em qualquer coisa. E aí você vai sofrer eternamente, você vai se penalizar o resto da vida por aquele ato pequeno que você cometeu. E tem muita gente que se penaliza por isso, mas não se preocupa com as coisas grandes que comete ao longo da vida. Essa situação de eternidade é a gente que cria, a gente que carrega isso com a gente. E muita gente não consegue viver naturalmente por conta disso. Não consegue conviver com o outro por causa disso. Eu não sou digno de viver em sociedade. Eu não sou digno de... Isso é uma pena eterna. E o que Deus tem a ver com isso? Nada. Aí bota a culpa em Jesus. Não, porque... E quando, na verdade, nós somos culpados. E hoje em dia isso é mais comum do que se imagina. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas com
a aparência do que a essência. E aí, quando a gente se dá conta dessa besteira que a gente botou na cabeça, e a gente lê, que eu gostaria que vocês tivessem curiosidade de pegar o Céu e o Inferno, este capítulo, e ler. À medida que vocês forem lendo, vocês vão parando e falando assim, mas por que eu levei esse tempo todo preso em determinadas situações, acreditando em determinadas situações, porque a gente fala assim, não, eu não sou assim. Não, eu não acredito que uma pessoa consiga viver assim. E aí quando você se pega fazendo a mesma coisa, você fala, é verdade, eu ainda sou assim. Eu ainda faço isso. Aí tem um item, no item 16, ele diz, desculpa, 16 não, no 17, ele fala assim, o último argumento a favor das penas eternas é este: o temor das penas eternas é um freio. Anulado este, o homem por nada temer entregar-se-ia a todos os excessos. Então vamos parar aí e pensar numa coisa. Hoje a gente está sem limite. Quem acha que hoje, observando a sociedade está meio sem limite, está achando que pode fazer o que quer? Quem acha isso, levanta a mão. Mas presencialmente ou virtualmente? Os dois, né? Mas o que é mais cruel? O presencial ou o virtual hoje? O virtual, né? Mas por que o virtual é mais cruel do que o presencial? Pode falar o que quiser, inicialmente não pode. Exatamente, porque a gente não tem coragem de falar face to face. Cara a cara, não vou falar isso para fulano. Mas escondidinho ali, desce a lenha. Fala o que quer, acha que não faz menor diferença. Ninguém está prestando atenção. Não, ninguém, só o mundo inteiro. E aí ele continua. Aí a refutação. Este raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse de fato na supressão de toda a sanção penal. O que quer dizer isso? Quando Moisés falava lá das penas eternas, que ameaçavam que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele estava colocando um limite. Hoje, quando a gente pensa nessa situação, a gente já vê por outro lado. Não vai ser eterno, o sofrimento não vai ser eterno, mas que vai ser colocada ali uma pena, você vai precisar ser corrigido pelo erro cometido, ok, mas que não é culpa, primeiro, não é culpa de Deus, Deus não tem nada a ver com a história, a culpa é tua, você que não aprendeu a lição. E aí, você tem que repetir, você tem que ser corrigido, porque quando você fala vai ser penalizado, fica um negócio pesado, né? Se você vira para uma criança e fala assim, eu vou te colocar de castigo, ela vai olhar, vai pensar, mas que castigo você vai me botar? Vai me botar trancado no meu quarto? Pode me botar. Eu já fico lá mesmo. Fez diferença? Não. Não porque eu vou te tirar o celular. Não, minha vida vai acabar. Eu não vou viver, não faz isso comigo. Eu preciso disso para viver. Não é? Há 30 anos atrás, eu vou te botar de castigo. Não, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse não. Me tranca no quarto que eu preciso ir para a rua.
Não era diferente? Então, a penalidade, ela vai estar diretamente relacionada à temporalidade. Para umas pessoas, uma pena eterna é ficar 3 horas sem o celular. Para outras, é não poder sair de casa. Isso é uma pena eterna. Ai, meu Deus, estou aprisionado assim. Tanto que virou moda, né? Prisão domiciliar virou uma moda. Não é? Antigamente, não, eu não quero ir para a cadeia, não. Não, mas você não vai para a cadeia, você vai ficar trancado dentro de casa. Ah, tá bom. Prisão domiciliar. Você não pode ir para lugar nenhum. É desagradável? É. Quando você precisa sair de casa. Se você não precisar e você tiver toda uma estrutura ali, faz diferença? Não. Você não está sendo penalizado. Você não está sendo corrigido. Então existem vários métodos de correção, mas o eterno nunca vai existir. A impossibilidade material das penas eternas. Até aqui temos combatido o dogma das penas eternas com raciocínio. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. E a gente sabe que o espírito evolui. A gente pode estar parado olhando para o céu, vendo uma gaivota para um lado e para o outro, as ondas do mar balançando. Vocês acham que a gente está parado ou que a gente está progredindo? Porque o fato de você estar contemplando algo e achar que está inútil ali parado, você está pensando, você está refletindo sobre aquilo. Você está crescendo de alguma forma. Quando a gente anda pela rua e vê algo que nunca tinha notado, aquilo é uma evolução, você passou a perceber o seu redor. Essa semana eu passei na Praça da Liberdade, eles estavam cortando árvores lá. Árvores enormes, que provavelmente já partiram desta para melhor, já serviram, estão voltando para a sua origem, já não estavam mais íntegras ali, não havia possibilidade de permanecerem ali, e se tornaram outra coisa, se transformaram. Se elas ali ficassem, seria um risco. Como elas foram retiradas, agora o material que foi retirado ali vai ser aproveitado de alguma forma. Houve uma transformação, evoluiu para algo, voltou à origem, cumpriu o seu papel enquanto viva ali, fez sombra, embelezou o local, mas cumpriu o seu papel, agora está numa outra fase. Nós somos assim, nós já invadimos castelos, tomamos à força nações, já lutamos por muitas coisas. Hoje estamos aqui raciocinando, será que vale a pena fazer isso? O que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho que me melhorar. Como eu posso me conhecer melhor? Estes são os nossos questionamentos. Então, nós evoluímos. A pena eterna não faz sentido. Eternamente remoendo aquilo. Se a gente vai e volta para resolver o que não conseguiu resolver, é prova de que a gente está melhorando. A tecnologia avançou absurdamente. Agora a gente precisa dar um gás na moral. E todo mundo fala assim, o futuro vai ser dominado por isso, por aquilo. Será? Vamos nos reportar rapidamente a descrição de André Luiz no livro Nosso Lar, ditado pelo Chico. Num dado momento, chega André lá, todo pimpão, para mandar mensagem. Quando ele adentra
ao Ministério das Comunicações lá, para mandar mensagem, ele se surpreende com a forma que já existia naquela época no local. E aí perguntaram a ele: você prefere isso, isso ou isso? Aí, cara, eu só conheço esse aqui, então. Era o papel, a máquina de escrever, então, era o que ele conhecia. Hoje, nós conhecemos várias coisas. Com isso aqui, a gente ganha o mundo. Ah, mas é muito grande. Com isso, pequenininho, a gente ganha o mundo. Ah, eu estou preso no engarrafamento. Você está numa reunião. Não importa. Você está, eu estou em tal lugar, tal. Tem sinalzinho de internet. Você faz o que você quiser. Ah, eu tenho que pagar minhas contas. Tem internet? Tu vai pagar. Não se surpreendam se daqui a algum tempo você chegar num lugar e falar assim: precisava trocar o dia. Não tenho não. Infelizmente eu não tenho nota menor. E isso vai ficando cada vez mais escasso. Vai chegar um momento que vai ser tudo eletrônico. E aí? Se a gente não acompanha a evolução das coisas, a gente vai ficando para trás. E já tem bastante tempo que a gente está ouvindo assim: a Terra está passando da fase tal para a fase tal. Quem não acompanhar será convidado a ir para um local adequado ao seu estágio. A gente não escuta isso? Mas isso é da noite para o dia? Não, porque como já dizia Einstein, tempo é relativo. E aí? E a gente está evoluindo. Por que a gente está preso? Porque tem muita gente que está presa sem saber que está preso ainda nisso. Vive a vida se penalizando. E aí não caminha. A gente não acreditou quando Jesus disse: vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quando ele falou: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha: sai daí, vai para lá, e ela vai. E a gente não acreditou. E a gente continua não acreditando. A única coisa que a gente acha que a gente vai fazer é: ah, não, quando eu desencarnar eu vou atravessar a parede, porque eu não vou ter mais corpo e tal. Até isso tem que aprender. Ah, eu vou vomitar. Não é simples, não. Ai, quando eu desencarnar, eu vou ficar iluminado. Vai nada, tu não pagou a conta. Passou a vida inteira no gato, nunca pagou a conta. Tu acha que quando tu desencarnar, tu vai ficar iluminado? Não vai. Você não cuida do que tu tem aí, o que te deixaram. Eles tiveram um trabalho danado para montar esse planeta maravilhoso e tu não cuida. Tu acha que tu vai chegar lá e vai... Não, porque... E outra coisa, quem acha que mundo de regeneração é um mundo lindo, florido, bonito e tal, não tem descrito isso em lugar nenhum. Vez que a gente se sente ameaçado pelas coisas que acontecem aqui, furacão, terremoto, porque isso é mortal para o corpo. Mas a gente esquece que os cristos fazem reunião no sol. Você faria uma viagem para o sol para ficar lá, sentadinho? Você sobreviveria? Então, gente, uma coisa não quer dizer, não tem nada a ver com a outra. Quando a gente fala em pena eterna, se a gente levar isso para a terra e fogo, a gente vai achar que a gente vai ficar preso
por um erro cometido, às vezes, há centenas de anos atrás. Não, eu tenho que continuar. Não, eu tenho que ser penalizado. Ai, quando eu morrer, eu vou queimar no mármore do inferno. Ah, eu vou ficar preso, vou com umbral. Gente, umbral é aquele negócio que fica em volta da porta, tá? É um negocinho assim, estreitinho. A partir do momento que você atravessa aquilo, você vai para um outro cômodo. Só que o problema é que a gente para no meio da porta e fica: ai, eu tenho medo, ai, não posso, eu estou preso a isso, eu não quero sair daqui. Aí fica. Se a gente lembrar, o pensamento da gente, ele tem o poder de levar a gente para onde a gente quiser. A gente pode estar dentro de uma sala de aula, assistindo uma aula importantíssima, mas a minha cabeça está em casa, pensando no que eu esqueci de apagar a luz. Fisicamente a gente está ali, mas a cabeça da gente está lá. Você acha que o espírito, quando ele lembra das coisas que ele cometeu, se ele estiver preso nessa situação da penalidade, se isso for forte dentro dele, você acha que ele vai conseguir caminhar? Então, as penas eternas só existem dentro da gente. Ninguém sofre eternamente. Se eu lembrar exatamente, eu vou tentar lembrar. Frase de Chico. Chico disse: ninguém pode voltar atrás e corrigir o que já fez, mas pode começar agora e ter um fim melhor. Então, que possamos nos desprender dessa ideia de eternidade no sofrimento, que isso não existe, porque tudo passa. O que é bom e o que é ruim passa. E tentarmos caminhar. Agradeço a atenção de todos vocês e espero que daqui a algum tempo estejamos melhor do que estamos hoje. Boa tarde a todos. Obrigada, João, por tantas coisas faladas e tantas coisas sérias que nós temos a obrigação de seguir, né? De nos ajudarmos, né? Precisamos muito de tudo que é conselho. E realmente a gente escuta, estuda, fala, e no fim a gente já cai no erro, né? Imperfeição ainda humana, né? Mas a gente chega lá. Aos pouquinhos a gente vai chegando. Então nós vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a presença de todos. Eu vou fazer a nossa prece. Isaura, você faria a prece com nós, por favor? A prece de presidente é mais densa, por isso que eu peço a ela. A densidade é maior. Tem mais responsabilidade. Mais endividada. Todos nós. Então, meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento de paz, de meditação, pedindo que essa tranquilidade que inunda a nossa alma possa chegar aos pontos de sofrimento na terra, aos pontos de dor, de dúvida, de discórdia, que todos nós, Senhor Jesus, ao sairmos daqui, possamos levar conosco o firme propósito de melhora íntima, de trabalho no bem, de desejo sincero de transformação, Senhor. Que essa espiritualidade amiga que nos abraça neste momento, que nos envolve, nos acaricia, possa também se dirigir, Senhor, aos pontos de dor, de sofrimento, para levar também a
a paz a esses locais. Rogamos muito pelo trabalho do passe que vai ser realizado agora, que esses abnegados irmãos que trabalham nessa tarefa possam transmitir o amor e a paz através de suas mãos e dos seus corações. Que todos aqueles aqui presentes possam ser profundamente abençoados e protegidos, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Eu queria lembrar que amanhã nós vamos ter o nosso encontro da família, às 9 da manhã. Né? É a nossa